Boa tarde aos irmãos, Shalom, bom dia e boa noite também para aqueles que vierem assistir este vídeo em outros horários. Retomando as atividades do canal, os estudos, depois de mais de uma semana aí, irmãos, onde eu estive convalescendo de uma dengue muito forte, que impossibilitou aí da gente estar fazendo os estudos. Queria agradecer aos irmãos aí que mandaram mensagens de apoio, tá? E as suas orações. Que o Eterno pague a todos em dobro, sempre em saúde e fé. Ainda estou um pouco debilitado, né? A minha recuperação ainda está sendo lenta, mas a gente vai fazer o melhor possível aí para passar para os irmãos um estudo muito interessante. E a gente vai falar no capítulo 33 de Gênesis, tá? Vai fazer um apanhado. E vamos fazer um paralelo muito interessante com o livro de Jasher, tá ok? E ali a gente vai ver um contexto mais abrangente da parte onde trata de Diná, filha de Jacó. Tá ok, irmãos? Então vamos começar. No versículo 1, a gente vem tratar principalmente ali no início da filha moça de Jacó, tá ok? E falando que Jacó, ele estava indo para Siquém, tá ok? Levantar um trono, um altar em homenagem ao Eterno. E Diná, ela foi dar um passeio, irmãos, tá? Foi dar uma volta ali, conhecer o local. E aí no versículo 2, o filho de Amor, o Eteu, ou Hitita, né? Muitos que vão falar Hitita, mas eu vou falar como está na Bíblia, né? O Eteu. Ele viu Diná e pegou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Então quer dizer, ele viu ela, se enamorou dela, né? E a raptou. Estuprou-a, né? Isso conota exatamente isto. E no versículo 3 e 4, Siquém fala para seu pai que está apaixonado por Diná e que quer casar-se com ela. Então ele conta para o pai dele, né? Do ato nojento que ele fez. O pai dele deve ter gostado, né? Porque aplaudiu e quis que o filho fosse feliz. Não, tudo bem, pode casar. Tudo bem. E aí no versículo 5, irmãos, Jacó soube do ocorrido. E até seus filhos retornarem do campo, ele calou-se. Então ele ficou meditando, buscando entender o porquê daquilo, né? Provavelmente ele estava ali buscando um discernimento ali para tomar uma atitude. E no versículo 6 a gente vê que Hamor foi falar com Jacó, tá ok? E na sequência os filhos de Jacó souberam do ocorrido à sua irmã e se iraram. E Hamor então falou com eles e fala com eles e pede para que se deixem, que eles se casem, né? Tipo assim, ele estava tão crente que aquilo ali era normal. Foi falar com o pai, com os irmãos, eu quero me casar com ela, tal, depois de ter feito o que fez. E isso era costume desse povo louco, né? E então a gente vê, do versículo 13 ao 17, os filhos de Israel, Jacó, né? Disseram que se eles querem realmente se casar com a irmã deles, eles tinham que se circuncidar, né? Eles tinham que fazer aquele ritual ali que o Eterno mandara para os filhos de Israel, né? E então do versículo 18 ao 24, Hamor e Siquém, né? Vão até a entrada da cidade, né? Os portões ali, e falam com os habitantes, né? Contam que todos teriam que ser circuncidados ali, né? E do versículo 25 ao 31, a gente vê o desdobramento
e a destruição dos homens de Ramor. Então quer dizer, esse desdobramento é tudo o que aconteceu ali na morte deles, tá? E esse acontecimento ele é relatado com muito mais detalhes no livro de Jasser, tá? E aí eu vou ler para os irmãos depois. E no terceiro dia da circuncisão de Levi e Simeão mataram todos na cidade, pois estavam tomados de dor. Mataram inclusive Ramor e o seu filho, e levaram Diná para casa. Então, esse versículo aqui, essa parte, está no nosso cânon, tá? Tem pouco detalhe, né? Só fala que ele passou todos ao fio da espada e que destruiu a cidade, né? E levou Diná embora. E levou o rebanho também, e as mulheres e as crianças, tá ok, irmãos? Foram cativos. E no versículo 30, o Jacó ficou perturbado, pois os filhos Simeão e Levi fizeram algo errado. Lembrando aqui, irmãos, que a vingança não é nossa, não nos é digno de nos vingarmos. A vingança é apenas do Pai, tá? Apenas Ele tem esse direito de vingar-se. Tá? A gente não pode tomar partido nessa parte, isso tá na Bíblia. E agora eu vou ler para os irmãos aqui o paralelo em questão, tá? Da mesma passagem, do mesmo contexto, escrito no livro de Jasser. O capítulo é o 33 também, é o mesmo da Bíblia, ele tem essa mesma sequência. E eu vou contextualizar. Então no versículo 30, fala assim, ó, e eis que nossa irmã está na sua casa, mas fica longe dela, até que consultemos o nosso pai Isaque quanto a este assunto. Que assunto é este? Ao casamento. Aqui eles tinham recebido o pedido de casamento, né, por Ramor, para o seu filho e ela, depois do ocorrido. Então, pois podemos fazer nada sem o seu consentimento. Pois ele conhece os caminhos de nosso pai Abraão, e tudo o que ele disser a nós, iremos fazer. E não vamos esconder nada de ti. Então, ele queria conversar com Isaac para ver o posicionamento dele. E os filhos de Jacó falaram enganosamente a eles, dizendo, nós falamos com o nosso pai Isaac, todas as suas palavras e tuas palavras agradaram a ele. Mas ele falou para nós, dizendo, assim fez Abraão seu pai, lhe ordenou da parte de Adonai, Senhor de toda a terra, de que qualquer homem que não é de seus descendentes, que queira tomar uma de suas filhas, fará com que todos os homens que lhe pertencem a ele sejam circuncidados, como estamos nós mesmos circuncidados. E então nós poderemos dar-lhe a nossa filha para sua mulher. Então aqui, eles arquitetaram esse plano, forjando uma fala de Isaac, usando uma prerrogativa de Abraão, que ele recebeu do Todo-Poderoso, que era a circuncidão do seu povo, para arquitetar esse plano de vingança. Então, esse Quem e seu pai Ramor apresentaram-se e foram para a porta da cidade, e reuniram todos os homens de sua cidade, e falaram-lhes as palavras de Jacó, dizendo, chegando a esses homens, os filhos de Jacó falaram-lhe sobre a sua filha, e estes homens consentiram fazer de acordo com nossos desejos. E eis o que a nossa terra é de uma grande extensão, e eles irão morar na mesma e negociarão nela, e seremos um povo. Vamos tomar as suas filhas e nossas filhas vamos dar-lhes por esposas. Mas só nesta condição estes homens consentirão em fazer isso, que todos os homens entre nós se devem circuncidar. Como eles são circuncidados, como seu Deus lhe ordenou, e quando tivermos feito de acordo com as suas instruções para sermos circuncidados, então eles vão morar entre nós, juntamente com o seu gado e suas posses, e seremos como um povo com eles. Então aqui, os habitantes já tinham aceitado já a proposta, e o plano estava arquitetado e estava encaminhado. Tá ok, irmãos?
Tomar um gole de água, que a minha garganta não tá boa. E quando todos os homens da cidade ouviram as palavras de Siquém e de seu pai Hamor, então todos os homens da cidade se agradaram com essa proposta. E eles obedeceram para serem circuncidados, pois Siquém e seu pai Hamor eram muito estimados por eles, sendo os príncipes da terra. E no dia seguinte, Siquém e Hamor, seu pai, levantaram-se de manhã cedo, e eles reuniram todos os homens de sua cidade no meio da cidade, e chamaram os filhos de Jacó para circuncidar todos os homens pertencentes a eles naquele dia e no próximo. E eles circuncidaram Siquém e Hamor, seu pai, e os 5 irmãos de Siquém. E então cada um se levantou e foi para casa, pois isso vinha do Senhor contra a cidade de Siquém. E da parte do Senhor foi o conselho de Simeão nesta matéria, a fim de que o Senhor entregasse a cidade de Siquém nas mãos dos 2 filhos de Jacó. Aí aqui entra um pouco, irmãos, no capítulo 34 de Jasser, tá? Fala bem assim, ó, e o número de todos os homens que foram circuncidados foi de 645 homens e 246 crianças. E no versículo 22 do capítulo 34 de Jasser fala assim, ó, e Jacó ouviu essas palavras e ficou cheio de ira, e a sua ira se acendeu contra eles. E Simeão e Levi jurou e disse, vive o Senhor, o Deus de toda a terra, que desta vez amanhã não haverá um remanescente debaixo de toda a cidade. Então aqui já estava já determinado o dia da carnificina, né? Que eles iriam fazer. Lembrando que isso era uma decisão tomada pelos irmãos, tá? Jacó nada tinha a ver com isso. Jacó, na verdade, mesmo a filha tendo passado por aquilo, ele se manteve firme e aguardando a providência do Todo-Poderoso. Porque a vingança não nos é digna, não nos cabe, tá? E no versículo 24, e 20 jovens que tinham se ocultado e que não eram circuncidados lutaram contra Simeão e Levi. E Simeão e Levi mataram 18 deles. E 2 deles fugiram e escaparam para alguns poços de cal que estavam na cidade. E Simeão e Levi procuraram por eles, mas não conseguiram encontrá-los. E Simeão e Levi persistiram em ir de casa na cidade, e mataram todas as pessoas da cidade no fio da espada, e ninguém deixaram. E houve uma grande consternação no meio da cidade, e o grito do povo da cidade subiu ao céu, e todas as mulheres e as crianças gritavam em alta voz. Então foi algo terrível assim. E Simeão e Levi despedaçaram toda a cidade, não deixaram nenhum homem permanecer em toda a cidade. E eles mataram Hamor e Siquém, seu filho, no fio da espada, e eles trouxeram Diná da casa de Siquém. E os filhos de Jacó foram e voltaram e chegaram aos mortos e saquearam todas as suas propriedades que estavam na cidade no campo. E enquanto eles estavam tomando os despojos, 300 homens levantaram-se e jogaram o pó para eles e os feriram com pedras. E Simeão voltou-se para eles e matou todos eles ao fio da espada. E Simeão retornou antes de Levi e foi para a cidade. E eles levaram suas ovelhas e os seus bois e o seu gado, e também o restante das mulheres e os pequeninos, e levaram tudo com eles. E eles abriram a porta e saíram e vieram a seu pai Jacó. Então aqui é o relato da carnificina, tá ok? Da matança que eles fizeram ali por o cara ter estuprado a irmã deles, tá? Lembrando que Simeão, Levi e Diná eram filhos de um mesmo pai, da mesma mãe, tá? E eles tomaram as dores e eles ficaram revoltados porque Jacó ficou em silêncio, não fez nada. Mas Jacó sabia como proceder. Ele sabia que a vida de quem vive pela fé é conduzida assim, tá? É o Todo-Poderoso que nos move, que nos mostra o que fazer. E os filhos deles, né, ainda insensatos,
tomaram essa decisão e feriram a todos. Agora, se os irmãos pararem para pensar, eram apenas dois, né? Certamente eles levaram alguns soldados ali, algumas pessoas ali do círculo de amizade deles, mas também provavelmente não deveriam de ser muitos, porque não foi citado. E eles mataram a cidade inteira, irmãos. Olha quão poderoso eram esses dois, né? Quão poderosos eles eram. E como a descendência de Jacó era forte, né? Se a gente for analisar, e analisando a questão da pré-existência e a questão também da, da, do metabolismo, né, do ser humano da antiguidade, a gente pode imaginar que eles eram enormes, fortes, né? Para matar uma cidade inteira, 300 homens ou mais, em dois, é algo surpreendente. Só lembrando, irmãos, que o livro de Jasher, ele fazia parte do cânon sagrado, tá? Ele foi retirado. Um dia eu pretendo trazer um estudo falando sobre essa questão dos livros retirados, tá? Fazer um apanhado. Mas ele fazia parte. E ele tem muita coisa a ver com tudo que está na Bíblia ali. Pelo menos ali no Pentateuco. Tem muita coisa interessante. E as informações batem. Então, vamos sempre meditar, tá ok? Na palavra. Pedir sempre discernimento ao Pai, porque Ele sabe de todas as coisas. A gente sabe que muita coisa foi modificada, muita coisa se perdeu, e as traduções não ajudam, né? Mas a gente tem que ler, tentar absorver sempre o melhor, e o que não for agradável ao nosso coração, a gente deixa de lado, né? Pelo menos a gente leu, para fim de conhecimento. Tá ok, irmãos? Então é isso. O vídeo de hoje. Quero agradecer a presença de cada um, tá ok? Deixe seu like, se inscreva no canal aí, irmãos, compartilhe esta mensagem para que alcance mais irmãos aí. Comente no vídeo abaixo se tá gostando, se não gostou, o que vocês acharam do vídeo, tá ok? E é isso. Fiquem todos na paz. Um abraço.